Stapakaya cha namasya Sarvadhammaisvarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Olá, meus amigos. Mais um episódio da leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, registro dos ensinamentos do Divino Thakur, considerados, anotados, meditados por um dos seus discípulos diretos, Mahendranath Gupta, o discípulo M. Hoje nós estamos aqui nesse 14º episódio e estamos aqui começando agora o capítulo 6 da 4ª sessão deste primeiro volume. E ela começa com uma citação do Bhagavad Gita, que diz: iludido pelo egoísmo, a pessoa pensa, eu sou o executor. Bhagavad Gita 3:27. Esse é um tema muito constante no ensinamento de Sri Ramakrishna, né? É preciso compreender que Deus é o agente, nós somos os seus instrumentos. Um ensino tão difícil, né? Que vai nos trazer tantas considerações sobre a ideia de liberdade, de livre-arbítrio, de escolha, não é? Que vai definir mesmo a nossa própria compreensão de sadhana, de via espiritual. Então estamos aqui continuando, né? Aquele longo diálogo de Sri Ramakrishna com um devoto chamado Vijay e com outros também que estão próximos, né? O subtítulo desse capítulo 6 é: a liberação ou realização de Deus vem assim que Maya, o véu do ego, desaparece. Esse é um tipo de anotação que o Mahendranath Gupta faz para nos dar assim uma pontuação do sentido, né, da conversa que vai se aproximar. Então vamos lá. Vijay pergunta a Sri Ramakrishna: Senhor, por que estamos presos assim? Por que não podemos ver Deus? Sri Ramakrishna responde: o próprio ego do homem é Maya. Esse egoísmo encobriu tudo. Todos os problemas cessam quando o egoísmo morre. Se pela graça de Deus um homem percebe eu não sou o executor, ele se torna um Jivamukta. Então, ele não tem nada a temer. Maya, ou egoísmo, é como uma nuvem. O sol não é visível se houver até mesmo um pedaço de nuvem. Assim que a nuvem passa, pode-se ver o sol. Se pela graça do Guru o sentimento do egoísmo desaparece, a pessoa vê Deus. Sri Ramachandra, o próprio Senhor, estava apenas a 2,5 côvados de distância de Lakshmana, mas Maya, na forma de Sita, estava entre eles. A alma individual, Lakshmana, não podia ver o Senhor. Veja, estou criando uma barreira na frente do meu rosto com esta toalha de mão. Você não pode me ver, embora eu esteja tão perto. Da mesma forma, Deus está tão perto de todos nós. Mesmo assim, não podemos vê-lo por causa do véu de Maya. Um ser corporificado é da essência de Satchitananda, mas por causa de Maya, o ego, ele está coberto com várias qualidades irreais e esqueceu seu próprio eu real. Toda qualidade real muda a natureza de uma pessoa. Um homem que usa um dote com borda preta é irremediavelmente descoberto cantarolando canções de amor anido, ou começa a jogar cartas, ou automaticamente pega uma bengala para dar um passeio. Mesmo uma pessoa doente começa a assobiar assim que calça as botas inglesas. E quando sobe as escadas, salta de um degrau para o outro como um inglês. Se um homem está segurando uma caneta na mão, ele começa a rabiscar no momento em que encontrar um pedaço de papel. O dinheiro também é um grande upade. Assim que o dinheiro chega a um homem, ele se torna tão diferente. Ele não é mais o mesmo homem. Um Brahmani, que era aparentemente muito humilde, costumava vir aqui. Depois de alguns dias, fui até Konanagar. Hriday estava comigo. Quando desci do barco, vi o mesmo Brahmani sentado às margens do Ganges, provavelmente curtindo a brisa. Ao nos ver, ele disse: eu pergunto como você está, Thakur. Ouvindo seu tom, eu disse a Hriday: ó, Hriday, esse homem conseguiu algum dinheiro. É por isso que ele está falando assim. Hriday riu.
Um sapo tinha uma rúpia que ele guardava em um buraco. Um dia, um elefante passou por cima do buraco. Correndo para fora com raiva, o sapo levantou o pé para o elefante e gritou: "Como você ousa passar por cima de mim?" Tal é o orgulho que o dinheiro gera. Muitas considerações interessantes aqui. Primeira pergunta de VJ é: por qual razão Deus não nos permite que possamos vê-lo? Não é? Estamos aqui enheredados em sofrimento porque não conhecemos Deus. Por qual razão Deus nos mantém nessa ignorância? E Sri Ramakrishna diz que quem faz isso é o próprio ego do homem. Não é Deus. É o homem que cria essa identidade com o corpo e com a mente que faz com que ele não veja Deus. Não é? Então ele diz: se o homem em vida consegue dissipar esse egoísmo, esse egocentrismo, ele se torna um jiva mukta, ou seja, ele se torna um jiva liberado. Ele se torna um jiva com consciência de Deus. Então ele não tem nada a temer do mundo, porque essa é a prisão do mundo, né? Nós temos apegos pelas coisas que são transitórias, que nós queremos que sejam eternas. Elas não são eternas. Nosso apego pelo eterno é da nossa natureza divina, não é? Da nossa própria natureza espiritual eterna, de Deus que é eterno e todo bendito. Mas como nós estamos, né, tomados pela ilusão do egoísmo, nós pensamos que o nosso corpo vai ser eterno, que a nossa condição social será eterna, que os nossos relacionamentos serão eternos, que a nossa saúde será eterna, que as nossas ideologias serão eternas, que os nossos sonhos serão eternos. Não é? E é por isso que nós tememos e sofremos. Então, disse-lhe Ramakrishna, é o homem. É o homem que coloca essa barreira. Não é? Então ele dá o exemplo da nuvem. A nuvem cobre o sol. Veja, o sol não está fazendo nenhum esforço para ser escondido. É a nuvem. Então o vento vem e retira a nuvem e você consegue perceber o sol plenamente. Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de Rama, o seu irmão, Lakshmana e Sita. Ele dá uma imagem. Se estão um de frente para o outro, Lakshmana, que é um jiva, que é uma alma no mundo, consegue ver Rama. Mas se Sita entra no meio, ou seja, uma pessoa que aqui Thakura está configurando como uma visão de Maya, impede visualmente, concretamente, a direção do olhar de Lakshmana para Rama. Então, é desta maneira que ele diz, não é? Esta barreira, ele dá outro exemplo, né? Pega uma toalha, cubra o meu rosto. Veja, estamos aqui um do lado do outro, mas você não consegue ver concretamente, você não consegue olhar para o meu rosto porque tem um pano na sua frente. Então, é dessa maneira, né, gráfica e muito didática que Sri Ramakrishna está considerando o que é, né, o véu que cobre Deus da visão do homem. Então ele diz, não é, que o ser corporificado, ou seja, cada um de nós, ele é na sua essência Sat Chit Ananda. Ou seja, a essência de todos nós é Deus, sem dúvida nenhuma. Mas coberto por essa identidade com aquilo que é transitório, ele esquece da sua essência. Esquece da sua essência. Veja bem, não é que ele seja ele mesmo Deus, mas ele é da natureza de Deus. Há uma diferença aqui sutil, mas importante de ser considerada. E é por isso, porque ele é da essência, mas ele não é o próprio Deus, que ele pode se enganar com o ego. Não é? E aí Sri Ramakrishna começa a dar aqui uma série de exemplos de upadis, ou seja, desses elementos que pesam para nós as tendências. Então Sri Ramakrishna brinca aqui com certas coisas. Quando o fulano coloca uma certa vestimenta mais elegante, ele começa a agir de um modo elegante. Quando ele começa a vestir uma roupa, por exemplo, que aqui está fazendo a conexão com o inglês, né? Ele começa a agir como um inglês agiria, né? Se ele pega uma caneta, ele escreve, ou seja, ele está condicionado a esses objetos. E aqui os objetos você pode considerar também o corpo e a mente, não é? E ele fala do dinheiro. O dinheiro faz com que uma pessoa se conecte com a ideia do dinheiro. Ele dá esse exemplo engraçado da rã que vai reclamar com um elefante, não é? Tomou uma coragem danada para falar com um elefante. A rã é tão pequenininha falar com um elefante. Por quê? Porque ela tem algum dinheiro, tal apaixonamento que ela tem pelo dinheiro, que ela toma essa característica, né?
Quando ele fala dessa questão do Brahmana, né? O Brahmana que o visitava era muito humilde, tratava ele com muita reverência. Mas certa vez o encontrou e tratou assim Thakur de um modo, né, pouco respeitoso. Por qual razão? Conclui Sri Ramakrishna. Porque agora ele está com dinheiro. Então subiu a cabeça dele, né? Então esse é um ponto muito importante que Sri Ramakrishna coloca aqui. Ele reforça a ideia que a nossa essência é divina, mas nós temos essa caracterização de conexão com as coisas transitórias, e a prisão que nós temos em relação a essas coisas transitórias faz com que nós não tenhamos a consciência de Deus, não é? Mas isso aqui, evidentemente, concretamente falando, pode dizer, nós não somos Deus, nós somos da natureza de Deus, não é? Os 7 planos, quando o eu-ismo desaparece, o estado de Brahmajana, um subtítulo aqui, né? Seguindo. Sri Ramakrishna diz: você pode se livrar da consciência do eu quando atingir o conhecimento espiritual. Ao alcançá-lo, você entra em Samadhi, e somente em Samadhi o eu desaparece, mas é muito difícil obter conhecimento espiritual. Os Vedas dizem que o eu-ismo desaparece apenas quando a mente ascende ao 7º plano. O eu-ismo só desaparece ao atingir o Samadhi. Onde a mente geralmente habita? Nos 3 primeiros planos, nos órgãos sexuais, na evacuação e no umbigo. Nesses planos, a mente permanece apenas apegada ao mundo, à luxúria e à ganância. Quando a mente habita no coração, vê-se uma luz divina. Ao vê-la, alguém exclama: oh, o que é isso? O que é isso? O próximo, né, degrau, o próximo plano, está na garganta. Neste plano, a pessoa gosta de ouvir e falar somente de Deus. Quando a mente vai para a testa, entre as sobrancelhas, vê-se a forma de Satchitananda. Alguém tem o desejo de abraçar e tocar essa mesma forma, mas não pode. Embora a luz, né, de uma lanterna possa ser vista, ela não pode ser tocada. Você sente como se estivesse apenas tocando, mas não pode, tem um vidro, né, na frente. Essa elaboração dos planos, né, da mente, Sri Ramakrishna falou em outra oportunidade, e isso é uma constante no Katarita. Sri Ramakrishna volta muitas vezes ao mesmo exemplo, né, com pequenas modificações para nos trazer um entendimento. E aqui o que ele está dizendo é que, de fato, uma pessoa pode mergulhar em Brahma e desaparecer, perder a sua própria consciência do eu. Mas isso é um estado muito elevado da mente. Normalmente, a mente está presa mais no sensorial. E quando vai subindo, ainda assim permanece com essa compreensão, não é? Aí Vijay pergunta a ele: quando a mente chega lá, a pessoa atinge Brahmajana. O que se vê, então? O que a pessoa vê quando atinge esse conhecimento de Brahma, Brahmajana? Sri Ramakrishna responde: o que acontece quando a mente ascende ao 7º plano não pode ser descrito em palavras. Uma vez que um navio entra em águas escuras, ele não retorna. Ninguém sabe o que acontece com o navio. E ele não pode nos dar nenhuma informação sobre o mar. Certa vez, uma boneca de sal foi medir a profundidade do mar. Assim que entrou na água, dissolveu-se. Agora, quem poderia dizer quão profundo era o mar? Aquele que deveria contar havia se dissolvido. A mente desaparece no 7º plano e a pessoa atinge o Samadhi. O que se sente, então, não pode ser descrito em palavras. Veja bem. Ele está aqui considerando, né? A pergunta concreta de Vijay é: quando a pessoa alcança essa unidade com Brahma, o que ela vê? Sri Ramakrishna está dizendo: o que este vê não pode ser descrito. Ele não descreve. Por quê? Porque ele não está mais aqui para descrever. Ele dá esse exemplo, então, né? Ele diz: uma vez que um navio entra em águas escuras, ele não retorna. Ele está falando aqui de uma divisão territorial do mar indiano em relação a certas colônias penais britânicas. E ele vai depois aprofundar esse ensinamento para dizer que, na verdade, não é um desaparecimento completo.
Mas o que ele diz é que aquele que foi até esse estado não vai estar aqui para falar. Então, esse ensinamento, já considerado aqui em outras oportunidades, né? Sri Ramakrishna está dizendo que aquele que obtém esta ascensão não realiza discurso sobre isso, porque ele não tem palavras e nem tem mesmo mais a ação de falar. Ele desaparece desse mundo. Ele morre. Em poucos dias morre. Então ele dá o exemplo da boneca de sal que vai medir o mar. Como ela vai medir o mar se o sal vai se dissolver na água? Então esse é o ponto. Então Sri Ramakrishna continua. O euísmo não desaparece. O patife eu e o servo eu. Aí ele está dizendo aqui, olha. O eu que torna a pessoa mundana e prende a luxúria e ganância é o eu malandro. Por causa disso, a alma individual e o Atman aparecem separados. Se um pedaço de pau foi colocado na água, a água parecerá dividida em duas. Na realidade, a água é uma, mas parece ser duas por causa do bastão. O egoísmo aqui, né, é a vara. Remova o bastão e a água se tornará uma como antes. O que é o eu malandro? Aquilo que diz: você não me conhece? Eu tenho tanto dinheiro. Quem é maior do que eu? Se um ladrão rouba 10 rúpias, a vítima primeiro paga o dinheiro de volta e depois dá uma boa surra no ladrão. Ele não deixa mesmo assim. Ele o entrega à polícia e o pune. O malandro eu diz: você não sabe de quem roubou 10 rúpias? Quanta impertinência. Veja, aqui Sri Ramakrishna está dizendo: a natureza do eu próprio de cada um é unida ao Atman. É o próprio Atman. Não tem problema com essa. O problema é o egoísmo que cobre esse senso do eu, que faz com que alguém tenha orgulho, alguém tenha comportamento inadequado, não é? Alguém tenha essa pretensão de domínio das coisas, não é? Esse eu é que aprisiona o homem, não é o eu em si. O eu em si nunca é perdido. Sri Ramakrishna vai desenvolver isso. Mas Vijay pergunta: se você não pode experimentar Samadhi e se libertar do apego ao mundo sem se livrar da consciência do eu, parece melhor seguir o caminho de Brahmajana para atingir o Samadhi. Se o euísmo persiste no caminho da devoção, parece melhor seguir o caminho do conhecimento. O que o Vijay está dizendo aqui? Está falando assim: bom, pelo visto, o devoto continua sempre tendo essa sensação de separação. Eu sou um, Deus é outro. Mas se é assim, se esse centro de separação vai nos fazer ter apego às coisas do mundo, parece então melhor buscar esse caminho da dissolução do eu, né? Sri Ramakrishna vai responder para ele: um ou dois podem se livrar da consciência do eu experimentando Samadhi. Mas geralmente o eu não desaparece. Você pode raciocinar de 1000 maneiras, mas esse eu ainda encontra o caminho de volta para você. Corte uma árvore hoje e amanhã de manhã você a verá brotando novamente. Ele falou de uma árvore específica, entendeu? Que parece ter essas características de um crescimento mais rápido. Portanto, se o eu não for embora, que este eu, patife, permaneça como o eu servo. Ou seja, que esse eu patife seja transformado no eu servo. Ó Senhor, tu és o meu mestre, eu sou o teu servo. Viva com essa atitude. Eu sou o servo, eu sou o devoto. Não há mal nenhum nesse tipo de eu. Doces causam acidez no estômago, mas o doce de açúcar não é contado entre os doces. O caminho do conhecimento é muito difícil. O conhecimento não pode ser alcançado sem livrar-se da convicção de que você é o corpo. Na Kali Yuga, a vida depende de comida. Com a convicção de que eu sou o corpo, o euísmo não desaparece. Assim, o caminho da devoção é prescrito para esta época. É um caminho fácil. Se você cantar seus nomes e glórias e orar a ele ansiosamente do fundo do seu coração,
você alcançará Deus. Não há dúvida sobre isso. Veja, Sri Ramakrishna está dizendo, é possível sim alcançar esse caminho da dissolução em Brahma, mas ele é dificílimo. Dificílimo. E quem o faz não tem mais conexão com o corpo. Não tem mais conexão com o corpo. Então o que ele diz? Para a esmagadora maioria das pessoas, o caminho é, uma vez identificado com o eu, transformar esse eu no eu do devoto. O ponto é esse. Então, se você, dotado de uma consciência do eu, se tornar um devoto de Deus, você se liberta do mundo. Então, esse é o caminho. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, da era de Kali, esse nosso tempo, ele está falando do tempo em que as pessoas dependem de comida. Olha, eu não sei dizer se existiu alguma outra era na humanidade em que as pessoas não dependiam de comida, mas definitivamente essa é a nossa época. Nós somos muito pequeninos, muito frágeis, muito limitados. O que Sri Ramakrishna está dizendo é que, com toda certeza, não deve haver dúvida sobre isso, se você cantar os nomes e as glórias do Senhor com sentimento real e concreto, do fundo do seu coração, você alcança Deus. Então, concretamente falando, o ensinamento de Sri Ramakrishna não está apoiando as ideias do Advaita Vedanta. Não está indo no caminho contrário, é diferente. O Advaita Vedanta diz uma coisa, Sri Ramakrishna está dizendo outra. Ele está dizendo não é bom o caminho do Advaita. Não é esse o caminho para a esmagadora maioria das pessoas. Embora Sri Ramakrishna tenha um ensinamento muito amplo, muito abrangente, muito conciliador, que ele respeite Shankara como uma alma liberada, sem dúvida nenhuma, que ele de modo algum ofenda as pessoas do caminho do discernimento, mas o que ele está dizendo concretamente é que para a esmagadora maioria das pessoas esse não é um bom caminho. Então, por qual razão alguém que se orienta pelos ensinamentos de Sri Ramakrishna vai ensinar Advaita? Não sei. Não deveria. Ter uma noção do que é o Advaita e explicar o que é o Advaita, Sri Ramakrishna fez. Mas apoiar o Advaita como o melhor caminho já não faz sentido, considerando o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então Thakur continua. É como traçar uma linha na superfície da água sem colocar uma vara de bambu. Você descobre que a água foi dividida em duas partes, mas essa linha não dura. O sentimento do eu servo, ou do eu de um devoto, ou do eu de uma criança, é apenas como uma linha desenhada na água. Olha que imagem linda. Sri Ramakrishna disse antes, né? O eu atado ao mundo é como um pedaço de madeira dividindo um tanque de água. Em verdade, a água não está dividida em dois lados, mas você vê concretamente uma divisão. Já o eu do devoto é como se você fizesse uma divisão com o dedo na água. De modo que não existe verdadeiramente separação de Deus ali. É uma coisa só. Nem ilusoriamente existe uma divisão. Porque esse está completamente integrado em Deus. Não é? Porque a essência do homem é sim divina, é sim Satchitananda, mas ainda assim ele é dentro de Deus. Ele é em Deus. Ele é parte de Deus. Tudo isso é um ensinamento diferente do ensinamento do Advaita. Não é? Muito bem. Capítulo 7. Mais uma citação do Bhagavad Gita. É mais difícil para aqueles cujas mentes estão apegadas ao imanifesto, porque é muito difícil para a alma incorporada alcançar o imanifesto. É mais difícil para aqueles cujas mentes estão apegadas ao imanifesto. É mais difícil para eles alcançar o objetivo. O imanifesto é o que não tem forma, sem manifestação. Veja, ainda assim é adorar a Deus sem forma. Não é não adorar a nada, não. Não é não ter o que adorar porque você é Brahma, não. É buscar o sem forma. É difícil, porque é muito difícil para a alma incorporada alcançar este manifesto. Bhagavad Gita, capítulo 12, versículo 5. Subtítulo: O caminho da devoção amorosa a Deus é a lei desta era. O caminho do conhecimento é muito difícil. O eu servo, o eu de um devoto, o eu de uma criança. Muito bem, vamos lá.
Vijay pergunta para Sri Ramakrishna: Senhor, você nos pede para renunciar ao patife eu. Há algum mal no servo eu, no eu que é devoto? Sri Ramakrishna responde: deve-se ter este ego. Deve-se ter este ego do servo. Isso quer dizer, sou o servo do Senhor, sou o seu devoto, não há mal nenhum nisso. Em vez disso, leva à realização de Deus. Concretamente, vamos repetir tudo. Vijay pergunta para Sri Ramakrishna: Senhor, você nos pede para renunciar ao eu patife. Mas há algum mal no eu que é servo? Sri Ramakrishna vai responder: deve-se ter esse ego do servo. Deve-se ter. É uma busca, é um objetivo. Isso quer dizer, aquele que diz, sou servo do Senhor, sou seu devoto, não há mal nenhum nisso, ao invés de mal, isso leva à realização de Deus. Conclusivo o suficiente, meus amigos? Sobre qual é o ensinamento de Sri Ramakrishna sobre essa questão? Mas Vijay continua perguntando: bem, Senhor, qual é a natureza do sentimento de luxúria e raiva de um homem que tem o servo, o eu devoto? Sri Ramakrishna responde: é apenas a aparência de luxúria e raiva no homem se ele tiver o sentimento certo. Se ele retiver o sentimento do servo, ou do eu sou um devoto, depois de ter a realização de Deus, depois de conhecer Deus, ele não poderá prejudicar os outros. Depois que uma espada toca a pedra filosofal, ela se torna ouro. Tem a aparência de uma espada, mas não pode matar ninguém. Aqui Sri Ramakrishna está usando uma imagem, né? A imagem da pedra filosofal que transforma os objetos em ouro. O que ele está dizendo? Vijay pergunta, né? Mas nesse devoto, neste eu devoto, ele ainda tem as características de luxúria e de raiva? Como que isso se manifesta nele, já que ele é uma pessoa incorporada no mundo? Sri Ramakrishna está dizendo que nesse, luxúria e raiva são sempre aparentes, ou seja, ele cumpre um papel no mundo. Ele é marido, ele é mulher, ele é pai, ele é mãe, ele é policial, ele é rei, ele faz isso ou aquilo. Então ele cumpre um papel e às vezes ter que adotar um personagem, mas ele mesmo não tem mais apego, não está mais atado a nada disso, não é? Então ele faz esse exemplo da espada que foi tocada pela pedra filosofal e virou uma peça de ouro, ou seja, ela deixou de ter o aspecto cortante da espada, embora ela ainda tenha a aparência de espada. Então ele diz, aquele que de fato conheceu Deus com esse eu devoto, que é a maneira de você conhecer Deus, ele não será mais um problema no mundo. Então continua Sri Ramakrishna. A folhagem do coqueiro seca e cai, deixando apenas uma marca no tronco. Pode-se perceber que essas marcas, que outrora ali existiram folhas de palmeira. Da mesma forma, o ego de quem conheceu Deus deixa apenas uma marca, apenas uma aparência de luxúria e raiva. Ele é então como uma criança. Uma criança não está sujeita às três gunas, qualidades de sattva, rajas e tamas. Leva a mesma quantidade de tempo para uma criança desistir de algo, quanto para ela se sentir atraída por isso. Você pode pegar um pedaço de pano de uma criança no valor de 5 rúpias, tentando-a com uma boneca de meio centavo. Ela pode primeiro dizer com firmeza, não vou dar para você, meu pai comprou para mim. Mas tudo é igual para uma criança. Não há nada grande ou pequeno para ela. Ela não tem nenhum sentimento de casta. Sua mãe diz, ele é seu irmão mais velho. Então, mesmo que ele seja carpinteiro, ou seja, de uma casta diferente, a criança se sentará com ele e comerá no mesmo prato. Uma criança não odeia ninguém. Ela não tem nenhum sentimento de pureza e impureza. Ela não se preocupa em limpar as mãos com lama depois de se aliviar. Veja, Sri Ramakrishna está aqui trazendo uma imagem que é muito próxima, né, dos cristãos que têm atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dizia que aquele que vai alcançar o reino dos céus deve se parecer como uma criança pequena. E por qual razão? Porque a criança pequena tem essas características que Sri Ramakrishna está considerando aqui. Ela não tem apego a nada, ela não tem preconceito, ela não tem
essas ataduras. Então ela ainda tem opinião, ela ainda briga, ela ainda faz questão, ela ainda considera, ela ainda escolhe, ela ainda participa, mas tudo de um ponto de vista de extrema pureza. Então, aquele que conheceu Deus com esse espírito de devoto, ele é como uma criança nesse sentido. Ele vai cumprir suas funções, ele vai estar no mundo, mas ele não vai estar mais atado ao mundo. Continua Thakur. Mesmo depois de atingir o Samadhi, algumas pessoas vivem com o eu de um devoto ou o eu de um servo. O devoto retém o sentimento do eu sou um servo, você é meu mestre. Eu sou o devoto, você é meu senhor. Mesmo após o conhecimento de Deus, a pessoa retém esse eu. O eu de uma pessoa não desaparece completamente. A prática desse sentimento do eu leva à realização, ao conhecimento de Deus. Isso é o que é conhecido como o caminho da devoção. Ou seja, a pessoa depois de conhecer Deus, ela permanece sendo um eu. Ao seguir o caminho da devoção, pode-se alcançar o conhecimento de Brahman também. Deus é onipotente, ele também pode transmitir o conhecimento de Brahman a um seguidor do caminho da devoção. Mas, de modo geral, um devoto não busca o conhecimento de Brahman. Ele deseja reter o eu de eu sou um servo, você é o meu mestre. Eu sou o seu filho, você é minha mãe. O que ele está querendo dizer aqui? Que uma pessoa que conserva o eu do devoto também pode conhecer Deus como esse abrangente que é tudo, que é a essência de tudo. E Deus pode permitir esse conhecimento. Contudo, o eu do devoto prefere a relação de diferenciação do amor, da relação amado e amante. Veja, se aquele que alcança o conhecimento de Brahman desfaz o seu eu, este que alcança Deus pelo amor pode conhecer também Brahman, mas não perde o seu eu. Vijay então pergunta: as pessoas que raciocinam de acordo com o Vedanta também o alcançarão? E aqui Vijay está falando aqueles que buscam o caminho do Advaita, que Sri Ramakrishna chama de Vedanta. Sri Ramakrishna responde: sim, eles também podem, Deus também pode ser alcançado pelo caminho do raciocínio e da discriminação. Isso é conhecido como Dhyana Yoga. O caminho da razão é muito difícil. Eu lhe contei sobre os sete planos. Quando a mente atinge o sétimo plano, atinge-se o Samadhi, na perfeição genuína de que Brahma é real e o mundo é ilusório. A mente se funde e experimenta Samadhi, mas na Kali Yuga a vida de um homem depende de comida. Então, como ele pode entender que Brahma é real e o mundo é ilusório? Tal consciência não vem sem a eliminação da consciência corporal. Eu não sou nem o corpo nem a mente, nem os 24 princípios cósmicos. Eu estou além do prazer e da dor. Como então posso ter doença, tristeza, velhice e morte? Tal realização é difícil nesta Kali Yuga, por mais que você raciocine, a convicção de que eu sou o corpo se insinua de alguma forma. E se mostra. Você pode cortar uma árvore, e dar esse exemplo de novo, né? E pensar que suas raízes estão mortas, mas na manhã seguinte você verá que um novo broto apareceu. A sensação do corpo não desaparece, assim o caminho da devoção é um caminho bom e fácil nesta época. Eu não quero virar açúcar, eu quero provar. Nunca sinto vontade de dizer, eu sou o Brahman. Eu digo, tu és o meu senhor, eu sou o teu servo. É bom jogar entre o quinto e o sexto plano. Depois de cruzar o sexto plano, não tenho vontade de ficar muito tempo no sétimo plano. Meu desejo é cantar seu nome e glória. A atitude do mestre e do servo é muito boa. Olha, todo mundo diz que a onda pertence ao Ganges, não o Ganges à onda. O sentimento do eu sou ele não é bom. Se uma pessoa nutre tal sentimento de euísmo, mas retém a identificação com seu corpo, isso lhe trará grande dano. Ela não avança mais. E porque ela não consegue entender a sua própria situação, ela engana os outros, tanto quanto a si mesmo. Ele gradualmente desce espiritualmente. Veja,
como isso aqui é muito importante. Atenção todos. Ele está dizendo aqui que aquele que fica com esse papo de eu sou Brahma, mas não conseguiu se desidentificar do seu corpo, da sua mente, que ainda tem apegos, esse se atrapalha e prejudica os outros. Então o que ele está dizendo é que esse caminho de dizer eu sou aquilo, isso na esmagadora maioria dos casos é puro engano espiritual. Então, quando ele diz, não quero virar açúcar, quero provar, nunca sinto a vontade de dizer eu sou Brahma, ele não está falando de uma pessoa aleatória, ele está falando dele, Thakur, Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não quer o sentimento de eu sou Brahma. Ele diz eu sou filho, eu sou devoto. Ele, Sri Ramakrishna, imagine você, imagine eu. Veja como é ridículo uma pessoa comum dizer eu sou aquilo e Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa não poder dizer. Entenda isso. Muito bem. 2 tipos de devoção: aspirantes mais qualificados e meios para a realização de Deus. A devoção por si só não permite que você realize Deus. A menos que você tenha intenso amor por Deus, você não pode alcançá-lo. Devoção apaixonada é outro nome para amor intenso. Sem amor intenso, você não pode conhecer Deus. Sem amar a Deus, você não pode alcançá-lo. Ou seja, devoção, que Sri Ramakrishna está falando aqui, é loucura por Deus. Amor intenso não é simplesmente uma sinetinha fazendo barulhinho em frente a um ícone, incenso, lâmpadas, cantar. Não. Não é formalidade devocional, é amor profundo. Existe outro tipo de devoção conhecida como devoção ritualística. Você tem que repetir o nome de Deus um número fixo de vezes. Junto com isso, você deve jejuar, ir em peregrinações, adorar de uma maneira prescrita, fazer tantos sacrifícios e assim por diante. Tudo isso faz parte da devoção ritualística. Ao praticá-la, você gradualmente ganha devoção intensa. Mas Deus não pode ser realizado enquanto você não tiver esse amor intenso por Ele. Você deve ter amor por Ele. Quando o seu modo de pensar mundano desaparecer completamente, sua mente vai 100% para Ele. Só então você pode conhecer Deus. Sri Ramakrishna está aqui deixando muito claro. A adoração, a devoção ritualística, que tem essas regras todas, né? Você vai ver lá, né? Os adeptos do Gaudiya Vaishnavismo tem que fazer 64, né? 16 rodadas de 108 contas. Um outro vai dizer tem que cantar a oração de Jesus. Um outro vai dizer tem que fazer 5 orações dos muçulmanos. O outro vai dizer tem que jejuar assim o assado. O outro vai dizer isso ou aquilo a respeito de ir à missa, do preceito, da confissão. Cada tradição vai ter as suas normas. O que Sri Ramakrishna está dizendo? Que esse tipo de devoção, ela é importante para você alcançar a intensidade do amor, mas ela não é em si o amor. E o amor é fundamental. Para alcançar Deus, você tem que estar 100% conectado com Ele, em sua mente. E aí as coisas que você faz têm esse fluxo, não é? Mas algumas pessoas adquirem devoção amorosa naturalmente. Elas nascem assim, sendo perfeitos desde a infância, eles choram por Deus desde cedo, como Prahlada chorou por Vishnu. A devoção ritualística é como mover um leque para fazer uma brisa. Você precisa de um ventilador para criar uma brisa. Você eventualmente alcançará amor por Deus pela repetição do nome, austeridade, jejum e tais práticas. Mas quando a brisa do sul soprar sozinha, você pode deixar o ventilador de lado. Quando o amor intenso por Deus vem de si mesmo, rituais como a repetição do nome e assim por diante desaparecem. Quando você está louco por amor por Deus, como pode realizar rituais? Veja, Sri Ramakrishna dá esse exemplo em outras oportunidades. Ele diz, os rituais são importantes até que você alcance Deus. Então ele diz, né? Prahlada
grande santo Prahlada Maharaj, nasceu com um amor profundo por Vishnu. O seu pai era um ateísta que perseguia os religiosos. Prahlada o desafiava porque tinha amor profundo por Deus. O que ele está querendo dizer? O amor buscado através dos rituais é como um leque que você se abana para fugir do calor. Já o amor puro, que independe dos rituais, é como o vento soprando. Não é? Enquanto você não adquirir amor por Deus, sua devoção é imatura. Quando você tem amor por Ele, sua devoção é considerada madura. E aqui é importante, né? Devoção imatura é essa. O ritual, o preceito, a regra, como eu sou devoto, como eu sou piedoso. A devoção madura é aquela que você só pensa em Deus o tempo inteiro. Uma pessoa que tem devoção imatura não pode internalizar instruções espirituais ou falar sobre Deus. É somente quando o vidro do fotógrafo é revestido de preto, com amor a Deus, por assim dizer, que ele capta uma imagem e é retido. Você pode jogar 1000 imagens em um vidro comum e nenhuma delas permanecerá. Assim que o objeto é removido, o vidro fica igual ao que era antes. Você não pode internalizar a instrução espiritual a menos que tenha desenvolvido o amor por Deus. Sri Ramakrishna está fazendo uma comparação com o processo óptico, de fotografia. Ele está dizendo que aquele que tem uma compreensão imatura da devoção, ele não pode internalizar, não pode gravar dentro do seu coração a lógica da conexão com Deus. Ele só fica na superficialidade das regras. Já aquele outro que consegue capturar isso, que tem a fé madura, esse pode entender. Vijay pergunta: Senhor, o amor por Deus é suficiente para alcançá-lo, para ter a sua visão? Sri Ramakrishna responde: sim, você pode ver Deus apenas através do amor, mas deve ser maduro, Prema Bhakti ou Raga Bhakti. Somente depois de obter esse tipo de amor, você pode amar a Deus como um filho ama a mãe, ou a mãe ama o filho, ou a esposa ama o marido. Quando você tem tanto amor por Deus, você não sente atração de Maya, por esposa, filhos e parentes queridos. Você só retém compaixão por eles. O mundo, então, parece ser uma terra estrangeira, uma terra apenas de deveres. É como ter uma casa em um vilarejo e o seu local de trabalho ser em Calcutá. Você pode ter que morar em uma casa alugada em Calcutá para trabalhar. Quando você ganha amor por Deus, você se livra completamente do apego ao mundo e assim chamar a sabedoria mundana. Se houver apenas um traço de mundanismo, você não pode ver Deus. Se um palito de fósforo estiver molhado, você pode acendê-lo 1000 vezes e ele não pegará fogo. Você só vai desperdiçar uma pilha de fósforos. A mente apegada ao mundo é como um palito de fósforo molhado. Quando Srimad Radha disse: eu vejo Krishna em todos os lugares, suas amigas gopis disseram: como? Não podemos vê-lo, você está delirando. Srimad disse: amigo, aplique o colírio do amor em seus olhos e você será capaz de vê-lo. Para Vijay, uma canção do seu Brahma Samai diz: ó Senhor, é possível conhecê-lo sem amor, por mais que alguém possa realizar sacrifícios, adoração e o resto? Se você adquirir esse amor, esse desejo, essa devoção madura, você verá com forma e sem forma. Aqui está a maravilha, desse ensino. Sri Ramakrishna está dizendo: é certo, é concreto, que apenas através do amor pode-se ver Deus. Mas esse amor tem que ser o amor maduro, o amor intenso, o amor profundo, o amor único. E aqui dá o exemplo de Radha, a consorte de Krishna, mística consorte de Krishna. Então ele diz: esta capacidade é a capacidade de, ornar os olhos com amor e de permear a mente com a consciência de Deus, de modo que ela seja como um fósforo seco, não é? Esses ensinamentos de Sri Ramakrishna são conclusivos a respeito da excelência do caminho da devoção. Mas nós vamos continuar com eles. As questões que serão desenvolvidas no próximo capítulo vão continuar nessa conversa sobre o mais importante de tudo: como conhecer Deus. Que todos possam ser iluminados, que todos possam ser edificados por esses ensinamentos maravilhosos, que possam meditar sobre eles durante toda essa semana e que estejamos todos juntos aqui para o próximo capítulo na semana que vem.
Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Fiquem todos com Deus.